A paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel. Hoje nós vamos estar com mais uma lição da Escola Bíblica, a lição de número 23, que fala Bíblia, Deus fala conosco. E eu te faço uma pergunta. Você ou nós achamos que as pessoas têm dado devido valor à palavra de Deus? Você e eu temos dado a devida reverência, a devida importância ao que a palavra de Deus tem para nos ensinar? Fica aqui a nossa pergunta. E vamos na lição. Hoje nós vamos ler o texto de João 5,39 e Hebreus 4,12. João 5,39 nos diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a palavra do Senhor nos manda, nos adverte a examinarmos as Escrituras, porque é através dela que nós vamos conseguir conhecimento para a nossa vida eterna. E depois nós vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é todo esse ensinamento, é toda essa riqueza que Deus tem para nós. E nós vamos estar agora na lição. A Bíblia é fonte de orientação para a vida de toda pessoa cristã. Ela é a palavra de Deus e por meio deste livro, Deus fala com o seu povo. Sendo tão essencial para a nossa vida, ela deve ser usada com responsabilidade e com sabedoria. Ou seja, sabedoria e prudência para lermos a palavra. São boas amigas da leitura bíblica. Embora não tivesse em suas mãos uma Bíblia como a conhecemos hoje, nosso Mestre Jesus conhecia, cria e praticava as Escrituras. Fundamento bíblico. A Bíblia é o registro da experiência do antigo povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs com Deus e narra como ele se manifestou durante vários períodos históricos até ser revelado em Jesus Cristo, como Senhor e Redentor do mundo. Muito mais do que um conjunto de livros, este é o significado grego para biblos, ou seja, livros, né? Ela é a palavra de Deus viva e eficaz. Está lá quando acabamos de ler Hebreus 4:12. Ela é inspirada por Deus e útil para todo ensino e correção e educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. O Salmo 119 nos apresenta muitos dos seus atributos da Bíblia, né? E seus benefícios. É lâmpada para os pés e luz para os caminhos, versículo 105. Traz sabedoria e prudência, versículo 98 ao 100. Conserva a pureza, versículo 9. Gera integridade de coração, versículo 7. Está firmada nos céus, versículo 89. A Bíblia foi escrita por homens e mulheres como nós, pessoas que faziam parte de uma comunidade e que, preocupadas em fortalecer a fé do seu povo, escreveram o que viram, ouviram e testemunharam das suas próprias experiências, transmitindo-as na inspiração de Deus. 1 João 1:3. E a Bíblia, ela continua, né, na nossa vida, na nossa história. Nós ainda estamos escrevendo a Bíblia na nossa vida, a nossa história, a comunidade de fé no qual nós estamos vivendo. Este precioso livro precisou mais de 1000 anos para ficar
como nós conhecemos hoje. Então levou mais de 1000 anos para a Bíblia chegar ao ponto que nós conhecemos hoje. Começou de 1250 a.C. a 100 depois de Cristo. A maior parte foi escrita na Palestina, onde vivia o povo de Deus e onde Jesus exerceu seu ministério, e onde se formou a primeira comunidade cristã, que foi lá em Antioquia, né? Algumas partes do Antigo Testamento foram escritos na Babilônia durante o período do cativeiro do povo de Deus, e outras partes no Egito, onde algumas famílias foram viver após o fim do cativeiro. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, língua falada na Palestina antes do cativeiro babilônico. Após esse período, o povo passou a falar o aramaico, e uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrito nessa língua. Porém, com o tempo, já não conseguiam mais ler as escrituras hebraicas. Assim foram formadas escolas para ensinar o hebraico, a fim de que o povo pudesse entender novamente a palavra de Deus. Nos tempos de Jesus, essas escolas ainda existiam, e provavelmente o nosso mestre tenha também frequentado essa escola, uma destas, né? Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Antes de serem escritos, muitos relatos foram transmitidos oralmente em geração, o que contribuiu para a formação e a organização da Bíblia. Então era falado, os anciões passavam, né, para a comunidade tudo aquilo que o povo deles havia acontecido entre eles. A fim de facilitar a leitura deste texto nas celebrações, foi organizado uma lista de livros e foi organizada uma lista de livros e escritos que aos poucos foi adquirindo autoridade entre o povo e como revelação da vontade de Deus, e por isso o nome Escrituras Sagradas. Só mais tarde é que muitos desses relatos foram organizados e escritos formando o cânon, ou seja, Bíblia. Cânon é uma palavra grega que quer dizer lista ou norma, por isso até hoje se fala em livros canônicos para indicar os livros daquela lista, dos cânones. Os livros cânones eram a norma de fé e da vida do povo de Deus. Ora, essa lista de livros sagrados recebeu o nome mais tarde de Bíblia. Então, mais tarde recebeu seu nome de Bíblia, que até então não era conhecido como livro de Bíblia. A Bíblia, através da Bíblia, nós sempre atuante, através da leitura da Bíblia sempre atuante, nós vamos poder tomar certas atitudes. Primeiro, para nós estarmos lendo a palavra de Deus, temos que ter atitude de adoração, de reverência, né? Sem pressa. Precisamos separar um tempo para lermos, sem interferência, e reconhecer o poder e a inspiração da palavra. Depois nós precisamos ler sistematicamente, ou seja, sempre temos um horário para lermos, para meditarmos, para refletirmos, para ver o que Deus tem para falar conosco através da palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus viva que fala conosco conforme nós lemos, que ela é corta dos dois lados, né? Ela divide a alma e a medula, né? Então, a Bíblia ela serve para nós para quê? Para correção, né? Ela é para nós para correção, instrução, direção e orientação. Então, a Bíblia ela é para nós esse sentido. Por isso, nós precisamos conhecer e ler a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de salvação anunciada desde a sua origem e que se completa com a vinda de Jesus ao mundo. Ela é a fonte de orientação para a vida de toda pessoa cristã, sendo tão essencial que deve ser usada com responsabilidade. Embora não tivesse em suas mãos a Bíblia como hoje, Jesus conhecia a palavra e ele sempre citou a palavra, como a gente vê lá em Mateus 4,
de 1 a 11, quando Satanás tenta ele no deserto e o diabo impõe a Jesus o questionamento sobre a divindade dele, né? Aí ele disse: se você é Deus, atira-te atira-se desse monte para baixo. Então Jesus fala para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E Satanás ali questionou Jesus de diversas maneiras, questionando também ali, fazendo Jesus querer negar a divindade de Deus. E ele diz: só o Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E embora o diabo tenha usado de forma manipulada a própria palavra para seduzir Jesus, o conhecimento de Jesus reverteu. Então, quando nós também somos tentados, é pela palavra que nós vencemos o nosso inimigo, usando a palavra. E se nós não conhecermos, como nós vamos poder refutá-lo? Não é mesmo? Então, as Escrituras orientaram as ações e o seu ensino a Jesus, né? No qual trazia o resgate do significado da lei e da história do povo de Deus. Jesus conhecia a lei e a história do povo de Deus, porque foi passado de geração em geração, e além dele ser Deus também. Ele também alertou os religiosos de sua época sobre o uso de interpretações indevidas das Escrituras. Então, os escribas, os fariseus, usavam a lei para oprimir o povo. E Jesus veio com uma nova mentalidade da lei. O conflito de Jesus com as autoridades religiosas da época era sobre a correta leitura e interpretação das Escrituras. A leitura diferente que Jesus fazia foi um dos motivos mais fortes que levou os adversários a procurar a morte de Jesus, lá em Marcos 14, 60 e 64. Nesse conflito com as autoridades sobre a leitura da Escritura, há 3 aspectos a serem considerados. Primeiro, Jesus desfaz as interpretações erradas. Segundo, apresenta uma nova interpretação do projeto de Deus. Terceiro, ele usa um novo método de leitura. Ele tira o peso das normas excessivas que impediam a real percepção do reino de Deus e revela a graça divina e interpreta a palavra de Deus a partir da realidade. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus, né? Então, o olhar de Jesus sobre as Escrituras foi determinante para acolher e transformar a vida de muitos religiosos que faziam da palavra e da imagem uma interpretação diferente do que propunha os escribas e fariseus. Ele colaborou em outras coisas também para a verdadeira compreensão dos 10 mandamentos. O decálogo foi enviado para educar o povo a apontar para as pessoas o caminho do amor de Deus. Resgatar o verdadeiro sentido do sábado, ou seja, o mandamento fora criado para proteger a vida. Por isso ele curou o sábado, está lá em Marcos 2, do 27 a 28. Mostrar a verdade sobre a função do templo, quando ele fala que a casa, quando o povo estava ali vendendo, fazendo da casa de oração um lugar de negócios, e o Senhor Jesus diz que a casa de oração não é lugar de exploração da fé. Por isso ele expulsa os vendedores, lá em Marcos 11, de 15 a 17. E ele traz também outro conceito de pureza diante de Deus, ou seja, os escribas tinham uma preocupação especial com a pureza e com a tradição religiosa. Jesus aponta o que verdadeiramente pode contaminar o ser humano, ou seja, está lá em Marcos 7, de 1 a 23, que ele diz: aquilo que sai do seu coração, pois o que reflete do que está dentro do coração. Eles tinham uma preocupação em lavar os pés, ao entrar, em outras coisas que a lei sempre dizia. E Jesus disse que não é o
o que sai, mas o que entra, né, dentro do coração do homem, que contamina o homem. E contaminando, ele bota para fora aquilo que está de amargoso, de mal, daquilo que não vem da palavra do Senhor, né? O olhar de Jesus para a palavra é para nós inspiração. E o Espírito Santo de Deus é o grande ensinador que traz luz e entendimento ao texto lido, a fim de que ele nos habilite para viver a serviço do reino e para a glória de Deus. Então, apenas para nossa conclusão. Na Bíblia encontram-se os princípios de fé cristã. Ela nos revela Deus e seu grande amor. No processo de conhecermos mais as Escrituras, não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina através do Espírito Santo. Como quem ensina João 14, 26. Ele traz luz espiritual para a correta compreensão e percepção da presença divina no texto bíblico, né? E aqui no final, nós vamos estar encerrando lá em Apocalipse, que diz o seguinte: o Apocalipse, no finalzinho, ele diz que toda a... se alguém for achado no livro da vida, me perdoa, é no versículo 26, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa e a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Apocalipse 22, é isso que eu quero falar, me perdoa. Do 18 ao 21 diz o seguinte, Apocalipse 22, 18 a 21 diz o seguinte: a escritura da muralha é de jaspe. Me perdoa, irmão. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre nós. Tenhamos um domingo abençoado. Que nós possamos meditar mais na palavra de Deus. Estarmos tirando dela aprendizados, enriquecimento para a nossa vida espiritual, para podermos combater o bom combate. Que a cada dia, a cada instante, o inimigo das nossas almas tem tentado contra nós. Tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada. Shalom Adonai. E mais uma vez, Maranata, vem Senhor Jesus. A paz do Senhor e saudade, irmãs.